Olá, paz e graça. Chegamos ao livro de número 44, de 66, estamos aí já no 44º livro da Bíblia e hoje o resumo é sobre o livro de Atos dos Apóstolos. É o 5º livro do Novo Testamento. O livro de Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas. Ele era um médico, ele passou a acompanhar Paulo nas suas viagens missionárias. Ele não andou diretamente junto com Cristo, mas ele escreveu baseado em investigação, baseado em uma pesquisa que ele havia feito e organizou e direcionou isso para Teófilo. Teófilo, que tudo indica que era uma pessoa importante, um oficial do Império Romano. Então ele escreveu de maneira organizada aqui a trajetória da igreja primitiva. O livro de Atos começa com a ascensão de Jesus dando ali as últimas orientações aos seus discípulos e ele sendo elevado aos céus. Jesus está ali na presença dos seus discípulos e ele sobe. E os discípulos veem ele subindo e sendo recebido pelos anjos entre as nuvens e Jesus desaparece, indo para a morada celestial. E os anjos aparecem para os discípulos naquele momento e perguntam: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que dentre vós subiu aos céus, da mesma forma um dia ele descerá. E nós aguardamos essa promessa. O livro de Atos mostra o início da igreja. Jesus havia feito a promessa de que ele subiria, mas não deixaria os discípulos órfãos. Ele enviaria o Consolador. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele desceria para habitar definitivamente na vida de todo aquele que cresce. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, já no capítulo 2, nós vemos os discípulos reunidos em uma casa de oração, onde eles estavam reunidos, e ali desce o Espírito Santo. E eles começam a falar em outras línguas, eles começam a falar em outros idiomas. Eram línguas, idiomas conhecidos dos estrangeiros que estavam ali em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste, que era uma festa judaica, e ali, na descida do Espírito, inaugurou-se a era da igreja. Esse é um fato importante porque a igreja ela nasce ali no Pentecoste. A igreja, os discípulos já acompanhavam a Cristo, mas a descida, a habitação definitiva do Espírito Santo como penhor nosso, como garantia da nossa salvação, se deu ali em Atos 2. Então o livro de Atos narra esse período de transição entre a subida de Cristo e a propagação da sua mensagem. Nós temos os discípulos então agora cheios do Espírito Santo, no poder de Deus, para poder anunciar o Evangelho. E o texto diz que os discípulos seriam testemunha. A palavra testemunha no original significa mártir. Eles receberiam o poder do Espírito para poder testemunhar, para poder serem os mártires de Cristo, porque a perseguição seria certa. Então eles precisavam de poder do alto para poder levar a mensagem do Evangelho adiante. E aqui então no livro de Atos nós temos uma narrativa. O livro de Atos não é um livro doutrinário. O que significa um livro doutrinário? Um livro que estabelece regras definitivas para a igreja. O livro de Atos, ele narra os acontecimentos. Então é uma transição entre os evangelhos e as cartas de Paulo. O livro de Atos é uma narrativa do surgimento da igreja e de como o evangelho se difundiu no mundo daquela época. Os discípulos ali operando muitos milagres, como evidência de que era Jesus operando os milagres através deles, porque os milagres ali eram as credenciais, porque Jesus havia sido crucificado e agora havia subido para os céus. E como que ainda continuava a acontecer milagre pelas mãos dos discípulos? Era a prova de que Jesus havia ressuscitado e eles estavam operando esses milagres em nome de Jesus.
O livro de Atos, então, ele mostra ali o início da igreja, a organização da igreja, e no capítulo 9 nós vemos ali o chamado do apóstolo Paulo, que vai ter um chamado para evangelizar os gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte do grupo seleto ali de judeus, que não faziam parte ali da nacionalidade judaica. Os gentios, que somos nós, que é eu, que é você, todos aqueles que não são de origem judaica, esses são os gentios. Então ali a trajetória mostra o evangelho sendo pregado primeiro em Jerusalém, Samaria, ali na Judéia, mas também a mensagem do evangelho deveria chegar até os confins da terra, ou seja, através da igreja, através da mensagem do evangelho, da graça, todos os homens teriam acesso, ou pelo menos teriam direito a ouvir a pregação do evangelho e assim poder se arrepender dos seus pecados e fazer parte da família de Deus. Porque da mesma forma que esse Jesus subiu aos céus, um dia ele descerá para julgar a humanidade. Então, no livro de Atos ali nós temos a conversão do apóstolo Paulo e ele viajando por Éfeso, por Corinto, ali por Tessalônica e difundindo ali a mensagem do evangelho, operando milagres, sofrendo perseguições e açoites, mas a mensagem de Cristo estava sendo pregada aos quatro cantos da terra naquela época. E nas suas viagens missionárias, ele vai fundar algumas igrejas. E fundando essas igrejas, depois ele vai passar a escrever para essas igrejas, que será o tema aí dos próximos vídeos. Então o livro de Atos narra o surgimento da igreja, o poder do Espírito Santo através dos discípulos para que a mensagem pudesse se expandir por todo o Império Romano. E tem uma coisa interessante ali. A igreja precisou sofrer perseguição por parte do Império para eles fugirem e para eles disseminarem o Evangelho. Muitas vezes a gente acha que a perseguição vai nos parar, a gente acha que a censura vai nos parar, mas na verdade a igreja cresce em meio ao confronto e à perseguição. Era neste contexto em que os discípulos davam a vida por Cristo, porque não negavam falar e pregar o nome de Jesus. Muitos foram lançados aos leões, muitos foram pendurados como tocha humana, mas não negaram a fé. E hoje nós vivemos um tempo em que muitos têm temido a perseguição, mas se nós formos fiéis, nós faremos a mensagem do Evangelho se difundir como testemunhas de Deus aqui na terra. E o livro de Atos não se encerrou. O livro de Atos continua ainda sendo escrito por mim e por você, que somos a continuidade da igreja de Jesus na terra e que aguardamos, da mesma maneira como ele subiu, um dia ele voltar para resgatar a sua noiva. Que Deus te abençoe e até a próxima.